inteirado. O grupo ele funciona 24 horas, porque tem pessoas fanáticas, tem pessoas que gostam, tem pessoas que são dedicadas. E temos pessoas que fazem parte disso, ajudando a gente, orientando a gente. Como o professor Eduardo Macaco, por sinal, ontem fez aniversário, tá? Né? Nesse grupo. E tem várias pessoas aqui, ó. Tem o Macaco, o professor Fernando aqui, o professor Marcos Freire, o Henrique. Olha, tem tanta gente que interage, que fazem e responde as perguntas, os questionamentos, as dúvidas. São professores aqui no nosso grupo, que só tem professor aqui, hein? Eu sou aluno desse pessoal aqui. Olha, estou feliz. Que bom. Então, eu quero agradecer a presença de todos que estão com a gente aqui, ao vivo e a cores. Olha só, olha o erro aqui, ó. Idade é um problema, né? Deixa o celular desligado. Sempre vai ligar para você, pode desligar o celular. Não? E tem pessoas que têm que sentar afastadas, porque senão começa a conversar, né? Então é assim. Mas eu estou feliz por isso. Esses 3 anos de conquista, quero agradecer ao doutor Aldo, que é o nosso presidente, que deu essa oportunidade para nós. E começamos aí com 25 pessoas. Hoje estamos com 1.019 hoje de manhã, sabe? Isso é benção. É benção porque é um aprendizado muito grande, tem uma troca de informações muito grande. E tem pessoas de alto nível, alto mesmo, que nos ensina. Eu, pessoalmente, estou aprendendo todo dia. Todo dia estou aprendendo. E isso para nós é assim, relevante. Então, ontem começou uma novidade, né? Que ninguém sabia de nada, né, professor Macaco? Né, Valdo Miro? Ninguém sabia de nada, que a NRU começou ontem, vou avisar todos que começou ontem, tá, né, irmão? Começou ontem. Com certeza. E, ó, esse homem que diz com certeza é o pai dessa criança, tá? Ele é o pai. Ele é o pai. Então, melhor pessoa para poder nos explicar, nos orientar, tirar as dúvidas, porque estamos preocupados, sim. Estamos preocupados com o quê? Começou ontem. O nosso sindicato tem uma grande população de empresas pequenas, onde muitas delas não estão obrigadas a fazer por PGR, né? Para quem não sabe, né? É bom saber. Olha aí no Google aí, quem não sabe. Alguns profissionais nossos, que na minha época ele andava com a Bíblia, a NR, hoje anda com o celular, né? E tem muitos nossos colegas que chamam a atenção aqui, não gostam de ler, gostam de saber. Saber sem ler fica difícil. Nós temos que aprender. E o Cinco Vagas deu essa oportunidade para nós podermos aprender, trocar experiência e ser informado e se orientar. Nós vamos ter um outro evento, onde nós vamos editar. Podemos falar, Alexandre? Claro. Podemos falar que vai ser o dia 10 do nosso evento? Então, vamos publicar no manual para as pequenas empresas. Depois a gente vai pedir a apreciação do nosso professor Mauro Miller aí, que esse para pequeninas empresas, porque é a nossa preocupação, tá, gente? Como eles não são obrigados, e há uma confusão muito grande, então precisamos ajudá-los. E a Mauro Miller também vai ajudar a isso. E a outra segunda preocupação, poxa, começou ontem, o fiscal já vai chegar, vai cobrar a gente? Vai cobrar, mas o que ele vai cobrar, né? Isso uma hora vai nos orientar. E qual o espaço da dupla visita? Está todo mundo preocupado com essa dupla visita. Gente, a lei é clara, o Mauro vai depois explicar para nós. A dupla visita existe e vai acontecer. Bem? Isso é importante para nós, para poder orientar e nos ensinar. É bom deixar bem claro uma coisa, o mestre aqui. O psicossocial, os fatores de risco é no ambiente, não é na pessoa. E o Mauro vai me chamar a atenção se não é isso. Vou deixar o Mauro explicar, porque se eu começo a falar, não vou terminar. E eu quero que o Mauro fale, que eu sei que ele tá no evento, ele está em Porto Alegre, não é isso, Mauro? Você é em Porto Alegre? Sim, estou em Porto Alegre hoje. Aham. Mas outro evento, né? Olha só, esse é o Sim, temos o Prevensur já perto. teste para nós, né? Tem alguma oportunidade para nós. Aqueles que quiserem fazer pergunta aí ao vivo, levanta a mãozinha ou escreve no chat, tá? Tem vários amigos nossos que estão aí. A FEComércio está participando, a CNC está participando, e várias outras pessoas estão participando. Tivemos um último assim, o nosso recorde passado era do professor Macaco. Despedimos mais de 700 pessoas. Aí perdeu, mano. Quase mil, entendeu? Deixou uma cara para trás, né, mano? Mas eu estou muito feliz por isso. Tá certo.
A quantidade de pessoas que está aqui conosco ao vivo, a quantidade de pessoas que está aí online, isso para nós é uma alegria, isso mostra que nós devemos continuar Alô? dando a meta do NR1, né, Mauro? Ainda não tem NR4, que aí precisa da parceria de todos vocês. O governo está fazendo algumas sugestões, aonde a gente vai trazer os especialistas para discutir isso, para que a gente possa ter mais informações, mais orientações, que a gente possa também discutir. E o governo abriu para poder discutir NR4, ele teve que prorrogar, porque poucos prefeitos participaram. Aí depois que sai, vai todo mundo reclamar. Eu aprendi isso também, né? Foi muito isso. Aí acabou, pô, cara, eu esqueci disso, e agora, meu filho? Quando tem oportunidade para poder conversar, discutir, a gente acaba esquecendo, deixando de se levar para o que acontece todo dia conosco. Mas eu estou muito feliz com isso. É o terceiro ano, né? Alexandre, o sindicato me abraça. E olha, essa bênção dos 1.000, isso para nós é uma vitória. Isso mostra o quanto é importante. Poucos grupos que eu conheço 1.000 membros. Tá? E vocês vão ter alguns presentes, nós estamos fazendo parcerias com a Brecht, com a Bergo, com a BTV, e eles vão fornecer algo para nós bacana aí para os associados, para os nossos participantes do comitê. Essa é a vantagem, mas é segredo, tá? Só vou só dar o pirulito no papel. No papel. Mas como deixar de milonga, vamos falar com quem é mais importante, porque esse pessoal está aqui, não por causa da minha pessoa, mas sim pelo Mauro, né? Que ele não conhece nada. O Mauro está aprendendo com a gente, mas ele vai ensinar nós, né, Mauro? Seja bem-vindo, Mauro. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Por favor, tire as nossas dúvidas, dê as informações para nós, deixa nós tranquilos, que o pessoal vai nos ajudar aí nessa condição dos 90 dias. Isso é importante, né, Mauro? Não é não? Com certeza, com certeza. Meu muito bom dia a todos e todas aí presentes, né, na nossa reunião, presencialmente ou virtualmente. Agradecer o convite aí do Cinco Vaga, tenho acompanhado aí, pelo que o José Maria me passa, né, as importantes iniciativas, como você relatou no início, ter fóruns, ter encontros, ter reuniões como essas para debater as questões de segurança e saúde são fundamentais, né, na condução aí do setor e da prevenção em cada estabelecimento, né, e ter espaço para os profissionais trazer as suas questões, né, trazer também informação, capacitação, isso é fundamental. Agradeço aí, José Maria, o convite, né, a deferência, e cumprimento muito especialmente aí o Marcato, que você já falou, e o colega Maicon, que está acompanhando aí também, são colegas aí de primeira ordem, parceiros de primeira ordem, que têm também levado informações, né, de qualidade para todos os profissionais, para as empresas. Não parece, mas no atual contexto, no atual momento que estamos vivendo, ter acesso à informação de qualidade virou ouro, né? Virou ouro, né? No atual momento que nós estamos vivendo. Mas deixa eu vou compartilhar com vocês a apresentação para me ajudar a conduzir aqui o processo, também não ficar divagando muito, que assim como o José Maria, eu também gosto de falar, né? Se me der uma chance ali, eu fico falando, né? Mas vamos lá, a principal questão, também eu preciso expressar nesse início de fala a minha alegria por termos conseguido a entrada em vigor dessa norma, né? Nós temos vivenciado aí um ambiente de muitas forças contrárias, né? A entrada em vigor da norma. Opa, deu um barulho aí, tranquilo? Então, nesse momento que nós temos vivido aí, todo esse questionamento, essa contrariedade de alguns setores, que provavelmente, né, se nós formos olhar mais a miúde, talvez não queiram fazer esse trabalho de prevenção, né? Mas foi com muita alegria que a gente recebeu a entrada em vigor, né, da norma, então, que começou no dia de ontem. E aí, nesse momento, né, como o José Maria antecipou bem, entrou em vigor e como vai ser a fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, eu vou trazer o foco da minha apresentação inicial a respeito desse tema, mas quero deixar também espaço para, ao final, a gente dialogar, para ter acesso a perguntas, a questões que vocês estão enfrentando aí no dia a dia das empresas.
Antes de entrar diretamente na minha fala sobre como vai ser a fiscalização, eu gosto de trazer alguns informes a respeito do que nós temos feito enquanto Ministério do Trabalho e Emprego para orientar e trazer informação de qualidade para as empresas. A primeira questão é a campanha, a Campate 2026, que tem o tema neste ano, pela prevenção dos riscos psicossociais no trabalho, não poderia ser diferente nesse ano, e pela qual nós estamos convidando aí todos vocês, profissionais, empresas, integrantes de CIPA, SESMIT, né, que se juntem a nós nessa campanha. Qualquer evento, qualquer momento que você retire para refletir sobre o tema, vai contribuir com a Campate 2026 e é muito importante a gente insistir nessa temática, especialmente nesse ano. Também sobre o tema, nós publicamos uma série de documentos orientando. O primeiro deles foi no ano passado, em abril do ano passado, o Guia de Informações sobre os Fatores de Risco Psicossociais Relacionados ao Trabalho, onde já trazíamos uma ideia de como a inspeção do trabalho via esse tema dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, do que se tratava, né? E, na sequência, em setembro ainda de 2025, publicamos a Cartilha Amarela, com orientações sobre a prevenção e combate ao assédio e outras formas de violência nos ambientes de trabalho. Aqui tem os QR Codes que vocês podem ter acesso direto a esses links, a esses materiais. Eu vou também deixar à disposição depois dos 5 vagas, se quiserem compartilhar, né, para facilitar para vocês. E em março deste ano, nós lançamos, então, o Manual de Interpretação e Aplicação do capítulo 1.5 da NR1. Então, um manual mais robusto, com ali trazendo explicações, orientações sobre cada requisito previsto no capítulo 1.5 da NR1, de forma bem detalhada, para que tantos profissionais das empresas entendam o escopo do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é de integrar todos os perigos e riscos, não é só psicossocial, mas integrar agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e ergonômicos, incluindo os psicossociais relacionados ao trabalho. De modo que esse manual tem que ser lido de forma conjunta com o guia, né? Nós indicamos isso no manual, inclusive deixando isso bem claro, né? Eles se complementam, né? Para você poder entender bem a questão psicossocial. Também lançamos, junto com a Campati, um curso EAD que está disponível para qualquer pessoa que queira fazer, auto-instrucional, né? E pode ser feito ali no site da Enit, está disponível, é só clicar nesse link, né? Ou procurar pelo Google Enit, curso de psicossocial, um curso introdutório, trazendo conceito, exemplos, né, para ajudar nesse início de trabalho. E também, mais recentemente, agora em abril, final de abril, né, nós lançamos o Perguntas e Respostas sobre o GRO-PGR. Vejam, é um Perguntas e Respostas sobre todo o GRO, mas essa primeira rodada, que foi publicada com 22 perguntas e respostas, ele focou especialmente na questão psicossocial e também em como vai ser a fiscalização. De modo que muito do que eu estou trazendo aqui para vocês está disponível nessa documentação, né? Está disponível aí tanto no guia, no manual, quanto no perguntas e respostas, né? Então vamos apresentar aí para vocês essa temática. Então, como vai ser o olhar da fiscalização para esse tema, né? O José Maria já nos antecipou e é uma questão muito importante. A primeira questão a destacar é que nós vamos aplicar aí o critério da dupla visita. O que significa isso? Significa que a partir de ontem, né, durante 90 dias, contados de ontem, o auditor fiscal do trabalho, que ele for até a sua empresa, até o seu estabelecimento, fazer uma fiscalização, ele não vai a autuar diretamente. Se constatada uma irregularidade em relação a NR1 e NR17, ele não vai simplesmente entregar um auto de infração. E nós sabemos que o auto de infração, depois de um processo de defesa da empresa, ele pode culminar na imposição de uma multa, né? Então, vejam, nesses 90 dias iniciais, o auditor não vai aplicar o auto de infração.
ele vai orientar a empresa. Constatada uma irregularidade, ele vai orientar a empresa sobre essa irregularidade e vai notificar a empresa para corrigir. A notificação significa que ele vai dar um prazo para que essa correção seja feita. Então, esse é um primeiro destaque muito importante nesse momento de início, né, da vigência do novo texto da NR1. A segunda questão importante em termos de fiscalização é que nós vamos fazer, a nossa fiscalização é uma auditoria baseada em evidências, né? Então, nós vamos trabalhar em cima de evidências, vamos buscar evidências se a empresa está ou não cumprindo com a legislação. E isso significa trabalhar em duas linhas, né? O quê? Aonde o auditor vai coletar essas evidências? Em duas linhas de trabalho. Primeiro, na análise da documentação da empresa. Então, auditor, isso é de praxe em qualquer fiscalização, quando iniciamos, nós solicitamos documentos para a empresa. Quais são os documentos para verificar as questões psicossociais? A avaliação ergonômica preliminar, o PGR da empresa, o inventário de riscos e o plano de ação. São os documentos básicos. Dependendo do escopo da fiscalização, o auditor pode pedir mais documentos, né, para poder fazer a sua fiscalização. E a outra linha de coleta de evidências é a verificação in loco, ou seja, o auditor ele vai até um determinado setor, até uma determinada atividade de trabalho, verificar como as condições de trabalho se apresentam, né? Em que condições o trabalhador está realizando suas atividades. Ele vai verificar como a atividade está sendo realizada, atividade real, não apenas baseado em documentos. E nesse momento ele vai dialogar com os trabalhadores, ele vai conversar sobre desde os aspectos da própria execução da atividade, quanto da sua participação nos processos, né, na identificação de perigos, na avaliação ergonômica preliminar e assim por diante. Mas o auditor ele também não vai dialogar apenas com o trabalhador, ele vai procurar informações, vai conversar com o RH, né, procurar os dados do RH, com o SESMIT, se houver, com a CIPA, se houver, com os integrantes da CIPA. Se existir CIPA, ele vai também verificar as atas de reuniões da CIPA. Então, são todos elementos que o auditor vai coletar, vai buscar evidências para basear a sua convicção se existe ou não uma irregularidade naquele estabelecimento. Então, esse é o procedimento normal de auditoria. Agora, a grande pergunta, né, que muitos têm feito nesse momento: quais são os principais pontos a serem verificados pela fiscalização do trabalho nesse momento de novo texto do capítulo 1.5 da NR1? Então, vamos dar uma olhadinha nesses pontos principais. O primeiro deles, e aqui cabe uma observação: vejam, a Auditoria Fiscal do Trabalho ela vai verificar tudo aquilo que está previsto nas normas, né? Então, cada item de norma, dependendo do seu conteúdo, pode ensejar uma irregularidade. E aqui eu trago para vocês a ementa, né? É o texto que está relacionado ao item da norma, que revela se a empresa está cumprindo ou não com aquele requisito da NR1 ou da NR17, no nosso caso. Então, veja, o primeiro item, eu diria um dos mais importantes, é verificar se a empresa deixou de realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho. Então, é por aqui, é uma questão também que nos ajuda a desmistificar uma questão trazida muito forte pelo mercado, né? Muitas soluções se apresentam como soluções quase mágicas, né? Vendendo um questionário, uma metodologia específica. Olha, eu resolvo a sua questão, o seu problema de NR1, de psicossocial. E vejam, esse trabalho de prevenção ele deve ser feito por meio da avaliação ergonômica preliminar. Então, não há questionário que vá resolver essa questão, não há questionário padronizado que vai atender a essa previsão da legislação. E de onde vem essa necessidade, esse requisito da legislação? Está na NR17. Então, vejo,
a gestão dos aspectos de ergonomia, incluindo os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, ele é obrigatório para todas as organizações por meio de dois instrumentos previstos na NR17, tanto a avaliação ergonômica preliminar quanto a análise ergonômica do trabalho. A avaliação ergonômica preliminar é obrigatória para todas as situações de trabalho e é ela que faz essa relação, essa interface com as etapas de identificação de perigos, avaliação de riscos e implementação de medidas de prevenção do GRO. E, por outro lado, a análise ergonômica do trabalho ela é uma etapa de aprofundamento que vai ser obrigatória quando acontecer uma dessas alíneas previstas na NR17. Vejam, é sempre quando você precisar aprofundar, a avaliação mais aprofundada, quando as ações foram inadequadas ou insuficientes, quando é sugerido pelo acompanhamento do PCMSO, ou quando tem uma causa relacionada à ergonomia indicada lá na análise de acidentes e doenças, que também é obrigatória pela NR1. Então, a ET ela ficou restrita para esses gatilhos de aprofundamento. Mas, em geral, para fazermos a relação com o GRO e o PGR, nós vamos usar a avaliação ergonômica preliminar. E aqui tem um destaque importante também, que eu acho que, como José Maria falou no início, provavelmente vocês têm empresas, né, estabelecimentos que estão enquadrados nessa hipótese, empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, estiverem dispensadas de fazer o PGR, essa é uma previsão do texto da NR1, né? Ou seja, elas não vão ter inventário de riscos e plano de ação do PGR, mas elas são obrigadas a realizar a avaliação ergonômica preliminar. E por meio da avaliação ergonômica preliminar, eles vão fazer o trabalho, então, não só de verificar todos os aspectos da NR17, mas também os aspectos psicossociais relacionados ao trabalho, que estão incluídos aí na organização do trabalho. Então, esse é um item que tem muita importância, né, para essas pequenas empresas que devem fazer esse trabalho de prevenção por meio da avaliação ergonômica preliminar, que nesse caso, não tendo PGR, ela vai ser um documento específico, tem que haver um documento na empresa com esse nome dando conta desse trabalho de prevenção com essas etapas que nós estamos falando. Aqui eu gosto de trazer esse gráfico apenas para ilustrar, porque vejam, nós estávamos falando de integração entre NR17 e a NR1. E isso, em termos internacionais, na literatura, se trata da integração entre a ergonomia e o sistema de gestão. Se nós olharmos para essa literatura, nós vamos encontrar diversos fatores que podem se constituir em barreiras para essa integração acontecer ou em fatores críticos de sucesso. Então, aqui eu tenho aspectos do ambiente interno da empresa e também do ambiente externo, mas eu não vou abordar todos eles com vocês, eu apenas vou destacar essa linha central. Vejam essa linha central. São fatores que tanto podem se constituir, dependendo de como ele está composto, né, como ele se apresenta na sua empresa, ele pode tanto se constituir em barreira, vejo que ele está laranja aqui, ou um fator de sucesso, que é o azul, né? Ele está nesse intermediário. Então, aqui está, digamos assim, a linha que pulsa, né? Que dá a vida a essa integração entre ergonomia e o sistema de gestão. Veja, o primeiro fator, e eu digo que é o mais importante, é ter o apoio e o compromisso da alta administração. Então, em empresas de médio e grande porte, aqueles níveis de alta administração, né, CEO e etc., eles realmente têm que ter uma firme decisão de fazer esse trabalho de ergonomia, incluindo os fatores de risco psicossociais, para que isso vá adiante. E o compromisso de dar todas as condições para que esse trabalho seja feito. Vejam, comunicação entre todas as partes de forma clara, transparente, oportunidades de capacitação, de formação, recursos de tempo, pessoal e financeiro. Se não houver esse apoio e compromisso da alta administração,
nada vai ser feito. E, além disso, em pequenas empresas, quando às vezes nós estamos falando de uma empresa de 5, 10 trabalhadores, se trata do dono do negócio, né? O dono do negócio também tem que ter esse compromisso para realizar esse trabalho de prevenção. E fundamental também destacar aqui, nessas empresas que têm esses níveis gerenciais de alta administração, também o exemplo, o papel dessas lideranças em se engajar, em participar desse processo. Elas precisam dar o exemplo, né, de participação, de engajamento, mas também de conduta, né, dentro desse processo e dentro do seu contexto organizacional, dentro da sua empresa. Então, eu diria que esse é um fator de sucesso muito importante para realizarmos esse trabalho de prevenção. Outro ponto de verificação pela fiscalização. Vejam, essa irregularidade pode ser encontrada na sua empresa. Deixar a organização de considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, no gerenciamento de riscos ocupacionais de suas atividades. Então, isso, quando essa ementa vai ser aplicada? Quando essa irregularidade vai ser constatada, você pode ter um gerenciamento de riscos em andamento da sua empresa, pode ter um PGR, mas você não considerou as condições de trabalho conforme previstas na NR17. E isso inclui os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Quais são as condições de trabalho previstas na NR17? Então, vejo, aprofundando essa integração entre a NR1 e 17, olhando para a NR17, nós temos 5 áreas temáticas, né, que nós chamamos de condições de trabalho. Organização do trabalho, levantamento de cargas, mobiliário, trabalho com máquinas, equipamentos e condições de conforto. Veja, o texto novo da NR1, que passou a vigorar ontem, ele fala de considerar dentro das obrigações, dentro das etapas do GRO, desse processo de melhoria contínua. Etapas são essas que estão aqui no item 153. A empresa, a organização, ela é obrigada a evitar ou eliminar os perigos. Se isso não for possível, vai adiante, identifica o perigo, avalia os riscos decorrentes, adota medidas de prevenção para controlar os riscos, faz o acompanhamento desse controle dos riscos, registra todas essas etapas, essa documentação correspondente e retroalimenta o processo, um processo de verdadeiro PDCA, de melhoria contínua. Então, vejo, incluindo tudo isso, incluindo as condições de trabalho da 17, e os fatores de risco psicossociais. Nós deixamos isso muito claro no guia que foi oferecido há mais de um ano para as empresas, que os fatores de risco psicossociais eles estão diretamente relacionados à concepção, à gestão e à organização do trabalho. Eles envolvem todos os aspectos do que deve ser feito enquanto tarefa, né, dos trabalhadores, como deve ser feito, com que recursos, com que meios deve ser feito, por quem deve ser feito, sob que coordenação, né, como é que acontece tanto o trabalho de equipe, a relação com os demais trabalhadores, quanto com os níveis gerenciais, a supervisão dessas atividades e assim por diante. Então, são todos aspectos relacionados à organização do trabalho. E é onde podem surgir características que funcionam como fatores estressores, que são, então, os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho que podem levar a lesões e agravos à segurança e à saúde dos trabalhadores, desde transtornos mentais, mas até DORT, problemas cardiovasculares e assim por diante. É importante destacar que muito se fala em termos de mercado que se trata de uma norma de saúde mental, mas vejam, primeiro, não é uma norma de saúde mental, é uma norma de risco ocupacional, gestão de risco ocupacional, é bem diferente, como nós estamos vendo, e também tem esse trabalho de prevenção
tem a ver no sentido de que vai evitar as consequências, os problemas que podem vir em termos de saúde mental, que estão relacionados ao trabalho. Mas vejam, os perigos psicossociais, eles não resultam, eles não têm como consequência apenas transtornos mentais. Isso é um erro. Eles têm, na literatura já está mapeado, está consolidado, que eles podem causar problemas em termos físicos, né? Desde causar ou agravar uma dor até problemas cardiovasculares e dos nervos muito importantes. Outro ponto de verificação: deixar de garantir que os empregados sejam ouvidos durante o processo de avaliação ergonômica preliminar. Vejam, nós temos itens a respeito da participação dos trabalhadores lá na NR1, mas temos um muito importante aqui na NR17, ou seja, é preciso fazer a avaliação, conduzir a avaliação ergonômica preliminar, incluindo os testes, com a participação dos trabalhadores. Isso é muito importante. E onde a empresa pode evidenciar de que isso foi feito, né? Se o auditor fiscal chegar a fiscalizar a sua empresa e verificar isso, o auditor ele vai se basear na documentação, lembra? Então você pode registrar, se você tiver um documento de AEP, registrar como isso ocorreu dentro do documento da AEP. Ah, mas aqui a minha empresa tem um PGR, eu fiz a EP, mas eu incluí os resultados direto no inventário de riscos. Então, muita atenção, você pode colocar essa evidência ou num documento de PGR que você tenha, você vai lá dizer, olha, foi feita a avaliação ergonômica preliminar, foi conduzida dessa forma, os resultados se encontram no inventário de riscos e no plano de ação, os trabalhadores foram envolvidos nesse processo, o profissional entrevistou trabalhadores, né, de todas as atividades e setores que foram avaliados. Então, você coloca essas evidências na sua documentação. Por outro lado, se você fez, por exemplo, uma avaliação dos psicossociais por meio de um grupo focal, de um grupo coletivo, então você tem o registro também dessa reunião, né? Não precisa nominar os trabalhadores, nós não estamos querendo aqui que você fira o anonimato quando o trabalhador trouxer alguma questão importante, né? Alguma questão psicossocial importante. Mas você ter o registro de que foi feito dessa maneira, ter uma evidência para mostrar para o auditor fiscal de que essa participação ocorreu. E a outra linha de evidências, o auditor fiscal ele vai conversar com os trabalhadores, ele vai perguntar, né? Só aqui nesse setor, vocês foram ouvidos? Foi feita uma avaliação ergonômica preliminar aqui? Como é que vocês foram ouvidos nas questões psicossociais? Então, ele vai buscar esses elementos também nessa conversa com os trabalhadores. Outro ponto de verificação muito importante é este item da NR1, onde pode ser constatado que a organização deixou de identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Vejam, essa irregularidade ela pode ser constatada mesmo você tem um PGR funcionando, tem um GRO funcionando, tem um PGR documentado, você fez a EP, mas por algum motivo no seu processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, e que o auditor foi em loco e constatou, coletou evidência suficiente para verificar um desses perigos e que isso não foi documentado, não foi colocado no seu processo de identificação de perigos e avaliação de riscos. Por exemplo, o auditor constatou em determinado setor ou atividade que há baixo controle no trabalho ou falta de autonomia dos trabalhadores. E isso ele verificou a existência desse perigo pelos elementos, pelas evidências que ele coletou, e isso não consta do processo. Então, pode ser, a empresa poderá ser autuada, né, passado o período de dupla visita, né, por essa ementa, então, de irregularidade. Vejam, aqui eu trago novamente essa listagem de perigos psicossociais, ela está no guia já do ano passado e é uma listagem exemplificativa. Ah, você pode usar ela como referência, como pode usar outra que o seu profissional traga, ou dentro da sua empresa você estabeleceu. Os nomes não precisam ser iguais, não se preocupem com isso, tá?
Ah, eu não coloquei assédio de qualquer natureza, mas eu coloquei violência de qualquer natureza no trabalho. Tá tudo tranquilo, pessoal, tá? Não é isso que é o importante. O importante é você fazer o processo, identificar aquele perigo, avaliar o risco e adotar medidas de prevenção, tá? E não ter atenção no sentido de não deixar essas questões importantes de fora, né? Faço um alerta também aqui em relação a questionários, né? Muitas empresas estão usando questionários padronizados, o que é possível, não é vedado pela nossa legislação, ela pode utilizar, mas vejam, mesmo esses questionários padronizados, muitas vezes eles possuem limitações, eles não alcançam, eles não contemplam todos os possíveis perigos que podem existir ali no ambiente de trabalho. Então, muita atenção. Se você acha que concluiu o trabalho, que fez um questionário desse padronizado, e às vezes deixou algo importante de fora que depois pode ser constatado numa fiscalização. Então, atenção nessa questão. Aqui eu trouxe apenas para ilustrar, né, o item da NL, onde fala, mais adiante no exemplo isso vai ficar mais claro, que nessa parte da identificação de perigo, você deve escrever o perigo, ou seja, dizer qual é o perigo, as possíveis lesões ou agravos, as fontes e circunstâncias e o grupo, o número de trabalhadores sujeitos ao perigo. Né? Isso tem que constar depois no inventário de riscos. Mas como eu vou fazer para identificar esse perigo? Vejam, nós indicamos, né, uma linha de base, né, uma estratégia básica para fazer isso é uma identificação e avaliação qualitativa do risco. O auditor também vai se conduzir dessa maneira. Então aqui eu trago um exemplo de como isso pode ser feito. Você verificando, né, você fez uma etapa preparatória, coletou dados da empresa, do acompanhamento ali do setor, né, das atividades, mas o responsável pela identificação e avaliação foi até aquele setor ou aquela atividade de trabalho e verificou como ela está sendo feita, né? Observou essa atividade, coletou evidências de como ela é feita e também conversou com os trabalhadores. E ele encontrou a seguinte situação, ó, que a gente chama de características do trabalho. Se ele encontrar essas características, por exemplo, os trabalhadores não recebem apoio para realizar o trabalho, como ferramentas, recursos ou treinamento. Os supervisores são obrigados a gerir um grande número de trabalhadores e é difícil fornecer o apoio adequado aos indivíduos. Os trabalhadores não têm tempo ou oportunidade dentro do horário para falar com seus colegas ou gerentes. Constatou um relacionamento conflituoso com colegas ou com supervisores e gerentes que estão impedindo deles se apoiarem mutuamente. Entre outras características, né, eu trouxe algumas de exemplo. Se você encontrar essas características num determinado setor, função, atividade, ou grupo de exposição similar, né, você vai encontrar esse perigo, falta de suporte e apoio no trabalho. Então, é com base nisso, nessas características do trabalho, que você vai identificar os perigos existentes ali naquele setor, naquela atividade, no meio ambiente de trabalho. Outro ponto de verificação, então, importante para a fiscalização. E aí nós vamos avançando. Identificou o perigo, você precisa avaliar o risco. A NR1 traz um importante comando sobre a avaliação da probabilidade do risco. Então, na avaliação da probabilidade de lesões ou agravos decorrentes de fatores ergonômicos, vejam, os ergonômicos, não tem a probabilidade psicossocial, probabilidade dos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais. Então, destaco mais uma vez: os psicossociais estão englobados, eles fazem parte dos aspectos ergonômicos. O que você vai considerar nessa probabilidade? Que é a chance de ocorrência dessas possíveis lesões ou agravos. Você vai considerar duas questões fundamentais: as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção. Então, vejam, nas exigências fica claro que o que você precisa olhar é para o meio ambiente do trabalho e nunca para a pessoa do trabalhador.
Então, muita gente perguntou durante todo esse período aí que a norma não estava valendo, mas preciso de um psicólogo, um psiquiatra, vou fazer a avaliação via exame médico periódico. Não, gente, não pode, porque não se trata de fazer avaliação clínica da pessoa do trabalhador, do estado de saúde mental do trabalhador. Não tem nada a ver. É por isso que quando a gente confunde com saúde mental, esses elementos podem se confundir. Então, muita atenção nesse aspecto. Tá? Então, você vai considerar o que está sendo exigido na atividade de trabalho. O que significa isso? Tudo que eu estou solicitando do trabalhador. Isso envolve todos aqueles aspectos que nós falamos de organização do trabalho, né? Os recursos, os meios disponíveis, o que deve ser feito, a tarefa, mas também em termos de duração dessa exposição, fatores como a duração dessa exposição, a frequência dessa exposição e também a intensidade dessas exigências, do que está acontecendo ali na atividade de trabalho, ou seja, dessas características da atividade de trabalho. Então, destacando mais uma vez, olhar para como as condições de trabalho se apresentam no meio ambiente de trabalho, no coletivo, e nunca de forma individual. E o outro aspecto da probabilidade é a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, vejam, eu adoto, olha a importância desse item, porque eu adoto medida de prevenção para mim controlar o nível de risco. E aonde que a medida de prevenção impacta? Ela não impacta na severidade, ela impacta na probabilidade, porque eu adotando, se eu tenho uma determinada chance de ocorrência, né, dessas lesões ou agravos, e eu adoto uma medida de controle, a medida de prevenção, eu vou diminuir essa chance, né? Então ela vai impactar na probabilidade. Então sempre vou precisar considerar essas duas questões. Mais um aspecto importante: o que é a eficácia da medida de prevenção? É eu considerar as medidas de acordo com a ordem de prioridade estabelecida na NR1. Ou seja, se eu não conseguir eliminar o perigo do meio ambiente, eu vou adotar medidas de proteção coletiva. Se não for suficiente, eu vou adotar medidas de ordem administrativa e ou de organização do trabalho, e se ainda não for suficiente, mais equipamentos de proteção individual. Vejam, em relação aos aspectos ergonômicos e psicossociais, não há EPI. Então, nós vamos ficar nesses dois níveis de medida: medida de proteção coletiva, que vai agir no meio ambiente, alterando os processos, alterando a atividade, ou medida de ordem administrativa de organização do trabalho, que vai depender, então, dessa participação dos trabalhadores para sua eficácia. Um destaque importante, gente: medidas que atacam as consequências do problema depois de já estar instalado, por exemplo, terapia, já é uma medida de tratamento depois que já tem uma lesão, um agravo, né, instalado naquele trabalhador, ou medidas atenuantes, como mindfulness, né, yoga, assim por diante, elas não contam como medida de prevenção, elas não devem fazer parte do plano de ação para fins de gerenciamento de risco ocupacional. Tá? Muito importante. Por quê? Porque elas não encaixam na eficácia das medidas de prevenção. Aqui são medidas que vão atacar, incidir na probabilidade, ou seja, elas vão atacar a causa do problema. Elas vão atacar diretamente o perigo, que é o problema que nós queremos resolver dentro daquele meio ambiente de trabalho. E nunca se referem às consequências. Portanto, são medidas estruturais que vão incidir no meio ambiente de trabalho, e nunca medidas de ordem pessoal. Em relação à avaliação de riscos, como a gente não tem um tempo assim suficiente para detalhar as subetapas, eu vou deixar aqui indicado para vocês. Nós temos aqui disponível desde o ano passado, no dia 10 de abril de 2025, uma live do YouTube onde a gente detalha
esses aspectos de gradação de severidade, probabilidade, níveis de risco e classificação dos riscos. Então, se você quiser olhar isso, essas subetapas com maior detalhe, você então pode acessar esse YouTube, né, no canal da ENIT, que é a nossa Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Nesse período de tempo, eu já sinalizei para vocês para facilitar, ó, entre 1 minuto e 52 e 1 hora e 35, é o detalhamento só dessas subetapas. Então, se você quiser dar uma olhada com mais calma nesses aspectos, para ter uma orientação sobre isso. Qual é outro ponto de verificação importante? Deixar de integrar no inventário de riscos do PGR os resultados da avaliação ergonômica preliminar. Então, se você fez uma avaliação ergonômica preliminar, isso tem que estar integrado, isso é um princípio do próprio gerenciamento de riscos ocupacionais. Você integrar uma mesma base de gestão todos os perigos e riscos existentes, junto com os físicos, químicos, biológicos e acidentes, e os ergonômicos, incluindo os psicossociais. Então, esse é um aspecto importante. E onde vão estar esses resultados? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês perceberem a importância desses itens que a inspeção do trabalho vai verificar. O resultado de todo esse trabalho de prevenção, se você tiver um responsável, se tiver um profissional responsável por isso, e vá fazer toda essa preparação, coletar dados, levantar dados, vai até o meio ambiente de trabalho, vai verificar as atividades, vai dialogar com os trabalhadores, vai engajar eles nesse processo. E o resultado disso, né, pode estar na EP ou então no inventário de riscos, mas tem que ter um conteúdo mínimo. Isso o auditor fiscal do trabalho vai verificar, que é o conteúdo mínimo previsto na NR1. Então vejam nesse exemplo, né, que eu estou trabalhando com vocês. Cada coluna dessa tabela, ela é um elemento mínimo que está previsto lá na NR1. Então, dizer qual é o processo, área ou setor, qual é a atividade, né, que está sendo avaliada, e você vem então com o perigo que você encontrou. O nosso exemplo aí, falta de suporte e apoio no trabalho. E você precisa trazer esses detalhamentos. Vejam, esses elementos do inventário estão vinculados com outras partes da NR, como eu há pouco mencionei ali para vocês. Dizer qual é a fonte ou circunstância é você dizer, ó, a fonte dessa falta de suporte e apoio no trabalho é a falta de apoio da chefia imediata dos colegas. Qual é a possível consequência? Transtorno mental, DORT, aqui você poderia acrescentar problemas cardiovasculares, ou poderia especificar mais, se você tiver condições, né, de dizer alguma lesão ou agravo mais especificamente. Pode também, se você quiser. Dizer quantos trabalhadores estão expostos. Nesse grupo aqui, nessa equipe, 6. Vai descrever as medidas de prevenção já implementadas. No nosso exemplo, não tem nenhuma, para facilitar. E você vai fazer a caracterização da exposição dos trabalhadores. Aqui, numa condução, numa estratégia de avaliação qualitativa e participativa, você vai descrever essa exposição. Você, como se você contasse uma história do que você viu, né, do que você encontrou. Ou a equipe não recebe capacitações atualizadas, nem sistemas digitais eficientes para a realização das tarefas. O gerente é novo, não tem tempo para escutar os integrantes da equipe sobre as dificuldades no trabalho. Os trabalhadores estão expostos durante toda a jornada de 8 horas de trabalho. E assim eu poderia ir acrescentando o que eu encontrei. Eu constatei maus relacionamentos que estão impedindo que os trabalhadores se apoiem mutuamente, né? Ou um mau relacionamento com a chefia que está também trazendo dificuldades para que seja dado esse apoio na execução das tarefas. Então, você vai colocar esses elementos aqui. Depois você vai fazer a avaliação de risco, né? De uma forma resumida, a severidade, a probabilidade você e o nível de risco e classificação, você precisa olhar para os critérios do seu PGR, do PGR da sua empresa, daquele estabelecimento. Quando você avaliar a severidade, você vai olhar para as possíveis consequências ou lesões. Você vai selecionar a lesão, o agravo de maior magnitude e, de acordo com a natureza desse agravo, você vai encaixar na severidade, naquelas minhas gradações. O meu exemplo aqui é uma severidade
maior, né? Pode implicar em afastamentos de longa duração e até em incapacidade permanente nos trabalhadores, né? Transtorno mental e DORT. E a probabilidade, você vai olhar para duas colunas. Olhando de olho nas gradações do seu PGR, você vai considerar se tem medida de prevenção implementada, porque ela diminui o nível da probabilidade, e você vai olhar para as exigências da atividade, que estão aqui na caracterização da exposição. Uma avaliação qualitativa, eu considerei que uma probabilidade é provável essa chance de ocorrência das possíveis lesões. Do cruzamento de severidade e probabilidade, eu vou chegar no nível de risco, de acordo com o meu PGR. E a classificação do risco correspondente do meu PGR, que me diz qual é o prazo, a prioridade com que eu devo atuar em relação a esse nível de risco que eu encontrei. Veja, aqui eu trago um exemplo, o mesmo exemplo, mas digamos que a empresa, o estabelecimento não usou a avaliação qualitativa, ele usou um questionário padronizado, uma metodologia que procurou quantificar esse risco. Ok, é uma possibilidade, a empresa pode optar em utilizar esses questionários. Mas vejam, quando usar esses questionários ou metodologias específicas, você não está dispensado de trazer todos esses elementos para o inventário de riscos. Então, muita atenção aqui. Se você utilizou um questionário padronizado, você vai ter um trabalho extra, que é trazer os resultados desse questionário aqui para dentro. Vejam, você ainda vai precisar especificar qual é o perigo, qual é a fonte, possível lesão, os expostos, as medidas e fazer a avaliação do risco de acordo com o seu PGR. E na caracterização da exposição, como você usou esse questionário, você vai então evidenciar o resultado desse questionário. Ó, foi utilizada a metodologia XYZ, apurando como moderado essa dimensão de apoio das chefias e apoio dos colegas, que está relacionada a esse perigo, naquela atividade de auditoria interna, que é a unidade que eu estou avaliando. E os resultados dessa metodologia estão na EP ou anexados no inventário de risco. Aqui também se trata de uma providência muito importante. Se você utilizou questionário ou metodologia específica, documente isso, coloque essa evidência nos seus documentos e deixe os resultados à disposição de uma forma rastreável. Isso é importante tanto para você enquanto empresa. Imagine quando você se ocorrer, por exemplo, a necessidade de trocar um consultor ou de trocar a pessoa responsável por acompanhar esse processo. Ela tem que ter esse material à disposição, mas também uma auditoria. Se você usou um questionário, o auditor vai querer ver os resultados desse questionário. Inclusive, não para ver o questionário em si, mas para ver como você integrou isso dentro da avaliação ergonômica preliminar e do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, outro destaque que eu faço importante, além de você manter essa evidência, essa rastreabilidade, às vezes ocorre um erro muito comum aqui. Vejo esses questionários, como já chegam em determinada avaliação quantitativa do risco, eles dizem, olha, no HSEIT, por exemplo, o risco para apoio na categoria de apoio das chefias e apoio dos colegas é elevado. Ele está me dizendo que o risco é elevado. Inclusive faz uns gráficos bonitinhos lá, né? Aí eu vou pegar, como ele já me disse que o risco é elevado, eu vou colocar aqui no nível de risco. Não façam isso, gente, está errado. Isso poderá ser auditado pela fiscalização. Porque vejam, aqui na avaliação, você precisa utilizar necessariamente as gradações do seu PGR. Então você leva o resultado aqui para dentro e depois vai avaliar conforme nós falamos. Severidade, olhando para a natureza das possíveis lesões, e probabilidade, olhando para o resultado do seu questionário e para a medida de prevenção, se já é existente. E aí você vai chegar, então, no nível de risco, que é o cruzamento da severidade e da probabilidade, de acordo com o seu PGR, para integrar junto da gestão dos demais perigos e riscos dentro da sua empresa.
Vejo aqui nós recomendamos, é apenas a recomendação, né, que antes de adotar as medidas de prevenção, você faça uma revisão dessas etapas anteriores com os trabalhadores, para melhorar o entendimento ou corrigir perigos identificados e riscos avaliados e aprimorar sugestões de melhorias. Os trabalhadores eles dão sugestões valiosas nessa questão de reorganização do trabalho. Às vezes, uma pequena mudança traz resultados importantes para controlar esses perigos e riscos. E qual o último ponto de verificação que eu gostaria de destacar para vocês, que a fiscalização vai dar uma atenção especial? Deixar a organização de elaborar plano de ação com indicação das medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Vejam, aqui está o coração de todo o trabalho de prevenção. É a finalidade dele. Nós queremos ver plano de ação com medidas de prevenção que vão ser introduzidas, adotadas, ou então, se você já tem, você pode então aprimorar essas medidas, dependendo do seu contexto, ou então, se elas estão funcionando e são eficazes, manter essas medidas, porque elas, lembram que ela impacta diretamente na chance de ocorrência das possíveis lesões ou agravos, então é elas que ajudam, elas que estão controlando esse nível de risco, né, por meio da probabilidade. Então você precisa evidenciar que está mantendo essas medidas de prevenção dentro do seu plano de ação, se elas já são existentes e estão em funcionamento. Que medidas de prevenção? Em boa parte eu já destaquei isso para vocês, que não são medidas que atacam as consequências, nem que de cunho de ordem pessoal, como nós vimos anteriormente, mas medidas de caráter coletivo, de proteção coletiva ou de ordem administrativa. Vejam, nesse caso da falta de suporte e apoio no trabalho, alguns exemplos. Ó. Conceber o trabalho para realçar a colaboração em equipe ao invés de trabalho individualizado. Pois isso é concepção, você vai mudar, na medida de proteção coletiva, você vai mudar aquele processo, aquela atividade. Ou então, ordem administrativa, estabelecer linha clara de comunicação nas equipes para que os trabalhadores saibam como obter ajuda nos problemas. Ou então, adotar meios para ajudar os trabalhadores com soluções para esses problemas. Ou então, capacitar os níveis gerenciais sobre a importância do apoio emocional e de suporte para tarefas pelos líderes e supervisores. Ou ter espaços para discussão regular e aberta entre os trabalhadores e supervisores, e assim por diante. Então, essas são medidas de prevenção nos termos da NR1. E onde isso tem que estar consignado? Então, é no plano de ação. Veja que tem dois destaques muito importantes. O plano de ação, as medidas que eu vou adotar, elas precisam se referir àquela unidade de avaliação que eu estou usando. No meu exemplo aqui, é a atividade de auditoria interna. Poderia ser a função, o setor, o grupo de exposição similar, né, sem problema, depende da estratégia dentro do seu PGE, da sua gestão, do seu processo de gestão. Ela tem que se referir necessariamente ao perigo para o qual você está adotando essas medidas. Lembram que ela vai impactar na probabilidade e no nível de risco? Então, ela tem que se referir àquele perigo que você, aquela causa raiz, aquele problema que você quer atacar. Então, você tem que relacionar essas ações com o perigo. O perigo é falta de apoio e suporte no trabalho. Eu estou adotando essas medidas para, né, resolver esse problema. E também preciso relacionar as ações, o meu plano de ação, com a classificação do risco, desse risco decorrente da falta de suporte e apoio no trabalho. E classificação eu cheguei no meu exemplo, altíssima, que no meu PGR me dá o prazo de até 90 dias para agir em relação a esse risco com a adoção de medidas de prevenção. E aí, então, eu vou fazer o meu plano. Então, eu vou. Aqui tem uma questão importante em termos de fiscalização. Vejam que eu dei exemplos de várias medidas. Eu preciso adotar todas elas ao mesmo tempo? Não. É um processo de gestão, um PDCA, de um processo de melhoria contínua. Então, eu estabeleço algumas medidas iniciais e vou fazer o acompanhamento disso ao longo do tempo.
Pode ser necessário ao longo do tempo eu aprimorar essas medidas ou então adotar mais medidas se elas não estiverem funcionando bem para o objetivo para o qual foram previstas. Então veja aqui apenas um exemplo. Duas ações: capacitar o gerente da equipe para escuta ativa e apoio à equipe. O supervisor é o responsável, num prazo de 30 dias, tem aqui a previsão, depois há espaço para mim acompanhar. E treinamentos periódicos com atualização dos sistemas, que foi um problema que eu constatei lá no meu levantamento, no meu mapeamento. Vai ser o gerente da equipe, mensalmente vai ser feito isso, começando no dia 26, depois de eu treinar o supervisor. Então é apenas um exemplo aí de como, dos elementos mínimos também desse plano de ação que nós queremos ver em funcionamento. E aqui eu trago uma novidade muito importante que constou nesse texto que começou a vigorar ontem, né? Que é desse acompanhamento. Né? A etapa de acompanhamento é fundamental. E a NR1 ela trouxe que ele deve ser feito de forma planejada. Para quê? Para verificar a execução das ações, das medidas e dar continuidade da sua aplicação, ou seja, é um processo permanente, onde a empresa, o gestor, ele precisa estar vigilante se as ações foram feitas e se elas continuam em funcionamento. Mas a grande novidade está aqui pela linha D, que é texto novo. Precisa fazer esse acompanhamento de forma planejada com a participação dos trabalhadores e da CIPA quando houver. Porque vejam, como nós vimos, né, durante a apresentação, a maioria das medidas serão medidas de ordem administrativa, elas precisam do engajamento de todos para funcionarem. Quem melhor do que os trabalhadores para saber se essas medidas foram feitas? Vamos pegar um exemplo simples: estabelecer uma pausa regular para diminuir uma sobrecarga. Quem melhor do que o trabalhador daquele setor, daquela atividade, para saber se a pausa foi adotada, se depois de um tempo, se ela continua funcionando e se depois de mais um tempo no acompanhamento, ela continua sendo eficaz para aquele propósito que foi planejado. O trabalhador, depois de um período, ele pode dizer, olha, em relação a esse problema, né, que a pausa tentou resolver, ó, ela ajudou, mas não resolveu, nós continuamos com esse problema de sobrecarga. Então aí entra a melhoria contínua. Ou você melhora o escopo daquela medida que foi adotada, da pausa, ou você entra com outras medidas para tentar incidir, controlar esse nível de risco ao nível mais baixo possível, né? Que seria o que nós consideramos um risco tolerável. Bom, para finalizar essa minha apresentação sobre o olhar da fiscalização em relação ao novo texto da NR1, especialmente sobre os aspectos psicossociais, eu vou destacar aqui num resumo, né? Duas questões importantes. A inspeção do trabalho vai aplicar o critério da dupla visita, ou seja, durante os primeiros 90 dias nós vamos orientar as empresas e notificar para corrigir os problemas sem autuação, e vamos fazer uma auditoria baseada em evidências, verificando a documentação da empresa, mas também verificando presencialmente em loco como são realizadas as atividades de trabalho, como as condições de trabalho se apresentam lá no estabelecimento. E quais os principais pontos que vão ser verificados? Se a empresa está colocando o processo do GRO em andamento, se a empresa realizou a avaliação econômica preliminar, se ela incluiu os perigos psicossociais na EP e no GRO, se ela ouviu os trabalhadores no processo e se ela estabeleceu um plano de ação para adotar medidas de prevenção para os perigos identificados e riscos avaliados. Em resumo, é isso. São questões que nós, da Inspeção do Trabalho, consideramos básicas e que, se você olhar retrospectivamente, não são uma grande novidade para a empresa, porque tanto o GRO quanto a avaliação ergonômica preliminar, eles estão vigentes no nosso país, são uma obrigação para as empresas desde 3 de janeiro de 2022. Então, eu deixo aí o meu muito obrigado, né, esperando que possa ter contribuído para elucidar algumas dúvidas e mostrar como é que será a condução da fiscalização do trabalho nesse início
e que a gente possa contar com vocês para ter meio ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável, não só para os trabalhadores, né? Os trabalhadores, isso é essencial, mas porque isso também vai trazer benefícios para as empresas, vai trazer ganhos, com certeza, de produtividade, de redução de absenteísmo, de rotatividade e diminuição, inclusive, dos riscos de passivo judicial. Então, meu muito obrigado e fico à disposição para as questões que possam haver. Eu não estou ouvindo você, José Maria. Ah, tá, ok, pedi um tempinho. Obrigado, doutor Mauro. Muito bom, hein? Esclarecido. Só aproveitar que pedi uma matriz de risco ergonômico, se puder disponibilizar, por favor. Eu indicar onde eu pego, tá? Sim, está disponível na minha dissertação de mestrado, como eu desenvolvi um modelo de integração entre avaliação ergonômica preliminar, já integrando os psicossociais, de integração da EP com o GRO, e ela serve também para empresas que não precisam ter o PGR. Então, eu já desenvolvi como um anexo desse modelo esses critérios. Então, lá tem um exemplo, né, que eu desenvolvi no mestrado, junto à URGS, de severidade, gradação de probabilidade, também da consideração, uma questão importante, de como você considera as medidas de prevenção, o quanto elas impactam no nível de probabilidade, interessante. E, claro, nível de risco e também classificação dos riscos numa base de planejamento anual, né? Como a maioria das empresas, grande maioria, tem Uhum, orçamentos que funcionam anualmente, então eu uhum. especifiquei essa classificação para a ação também dentro de um cronograma anual. Isso tudo está disponível na minha dissertação de mestrado, na biblioteca da URGS. Deixe-me ver se eu tenho o link aqui, eu posto no chat para vocês, Por favor, muito tá? bom, Para vocês poderem acessar aí esse material de apoio, né? muito bom, obrigado. Ah, o Esdras está dizendo que tem a dissertação ali. Alguém já colocou até o link da URGS? Muito obrigado. Para ver a matriz, você pode olhar no apêndice D dessa dissertação, que é o modelo final, tá, dessa AIP. E no apêndice D você rola um pouco ali o texto, né? Ele tem as orientações, as diretrizes iniciais, e mais abaixo, no final desse apêndice, tem todas essas gradações, inclusive a matriz de risco. Que, lembrando vocês, né, é um exemplo, tá? E isso pode ser livremente utilizado por vocês, profissionais, pelas empresas, para adaptarem ao seu contexto, desde que haja uma coerência, né? Uma coerência com a gestão de riscos e que você fundamente isso. Então, mas pode adaptar, não há problema nenhum, tá? Tá me ouvindo, Mauro? Tô te ouvindo. Ótimo, excelente a sua apresentação. Primeira pergunta, tem duas pessoas que querem falar com você, tá? Primeira pergunta que eu faço aqui, você vai mandar o seu material para que eu possa disponibilizar para todo mundo? Claro, claro, com certeza. Opa, Eu tá todo mando a mundo apresentação. preocupado, todo mundo perguntando, tá? Não, disponibilizo com certeza. Ótimo, fico feliz com isso. Bom, dando prosseguimento, eu sei que o seu tempo está curto, você está em uma apresentação logo em seguida aí, onde você está. O professor Eduardo Marcar também, que eu quero fazer as considerações, e depois, logo em seguida, o Eduardo Pastor, da FEComércio, também gostaria de fazer umas considerações contigo, pode ser? Só um Com minutinho. certeza. Aqui, Uhum. uma pessoa que você não conhece, tá? Uma pessoa que você não conhece, que é o Marcato, né? Senão fica aí, todo mundo falando para ele, hein?
Tá certo, obrigado. Ô, Mauro, quanto tempo? Acho que não faz nem 7 dias. É verdade, tudo bem contigo? Tranquilo. Bom, como eu te falei semana passada, estamos em época de falar o mínimo e o óbvio, né? Isso já começou assim, né? Com De certeza. fazer o que os profissionais, as organizações, os sindicatos, como é o caso do Sindovaga, os advogados, todos nós deveríamos estar atentos desde 1990 com a questão da norma regulamentadora 17. Eu vou deixar uma pergunta, você responde a hora que você puder, sobre, vamos supor assim, uma catástrofe, numa liminar de que se retire do texto da NR1 as palavras mágicas, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Isso vai limitar ou inibir a fiscalização de cobrar a IP, incluindo os fatores de riscos psicossociais? Obrigado, Mauro. Abraço. Vai, estudei. Beleza, mestre. Quer fazer em sequência, mestre, ou quer que Não, vai, responda já? vamos ver. Tá certo. Essa é uma questão importante, né, Marcato? E nós temos ações judiciais que estão correndo na justiça e que pediram, né, ou a exclusão dessa expressão, né, do texto, ou a suspensão da eficácia sancionatória. Olha que bonito o negócio, né? Quer dizer, o Ministério não poder autuar, né, em relação a essa questão. Olha, os dois cenários são muito, eu vejo assim, catastróficos, né, do ponto de vista da segurança jurídica, porque, vejam, uma determinada representação empresarial aí que entrou na justiça pedindo essa suspensão, ela alegou, o principal argumento dela é a questão da segurança jurídica. Mas vejam, se hoje nós, da fiscalização do trabalho, já autuamos com base na NR17, na NR1, por falta de gerenciamento de riscos ocupacionais, por falta de AEP, por falta de atender o item 17.4 da NR17 sobre organização do trabalho, tem vários autos, né? A gente tem levantado e na nossa defesa junto à justiça enviado também esses elementos para que eles considerem. Quer dizer, se você suspender isso, será que uma empresa que já foi autuada por essa razão vai poder rediscutir essa questão? Olha o caos que nós podemos gerar, né? Então a gente está levando também essas questões para a consideração do juiz, né? Mas o juízo ele é independente, ele pode decidir conforme ele julgar, né, a questão. A tua pergunta foi se no caso, né, se tivermos um desfecho negativo na nossa visão, né, de suspender essa expressão. Bom, eu diria que aí o caos vai ser maior ainda, porque vejam, se do ponto de vista nosso, né, da inspeção do trabalho, se nós já estávamos autuando sem ter essa expressão na NR1, ora, nós vamos continuar, né? Nós já podíamos fazer isso. Como é que nós vamos diminuir o nível da política de segurança e saúde no nosso país? O nível de proteção aos trabalhadores, o nível de atuação na inspeção do trabalho. Só que isso vai gerar inúmeros problemas, né? Vai trazer uma tensão para todo o sistema que não seria necessário, né, na nossa visão, né? Já que essa inclusão foi apenas aclaratória, vamos falar assim, né? Foi só para expressar que esse trabalho tem que ser feito. E eu acho que a grande repercussão que nós tivemos a respeito disso, para além do tema estar no topo, né, de ser um dos temas mais em evidência no mundo e no Brasil também, né, não poderia ser diferente, exatamente por essa relação com as questões de saúde mental, né, que nós não podemos confundir, mas ele tem uma relação, por evidente. Mas eu acho que tem um outro aspecto que ficou muito evidente nesse processo, nessa repercussão. Eu acho que desde 1990, quando esse tema da organização do trabalho está na NR17, houve uma resistência muito grande
né? Eu acho que aqui, da parte empresarial mesmo, de fazer o trabalho em relação a esse aspecto, né? E eu acho que essa resistência que nós estamos encontrando hoje é que está barrando ainda, né? Ou está querendo barrar, né? Que realmente esse processo deslanche. Porque o que a gente fez na NR1 foi simplesmente dizer, olha, não esqueça de incluir no processo de prevenção a organização do trabalho. Ué, mas por que causou toda essa comoção? Evidentemente é porque não estava sendo feito, é a única resposta que eu encontro, né? Então, eu acho que é uma barreira significativa e eu não tenho como prever, né, Marcato, sendo bem sincero e aqui dando uma fala mais pessoal do que institucional, né, do que da inspeção do trabalho, né, porque a ação tá continuando na justiça, né, e vai ser tratada lá no âmbito judicial, mas pessoalmente eu vejo com muita dificuldade como prever os desdobramentos, mas eu acho que, sobretudo, seria caótico, traria mais insegurança jurídica e instabilidade para o nosso sistema de prevenção em SST. Eu espero que, né, sinceramente, que isso não aconteça, que a gente consiga ter sucesso aí nas ações judiciais em manter esse texto que começou a vigorar ontem. Ok, mano, muito obrigado. Agora, o Eduardo Pastor, o senhor está aí ao vivo, por Oi, gentileza? Caires. Oi, Caires. Bom dia. Estou aqui. Por gentileza, tem a palavra ao nosso professor Mauro Mendes aqui, por favor. Muito bom. Rapidinho, viu, Mauro? Parabéns primeiro aí pela excelente apresentação. E eu fico muito contente. Eu tenho te acompanhado faz tempo nas suas explanações e aprendendo muito com você, evidentemente. E eu só vou fazer duas menções aqui para reforçar, na verdade, reforçar aquilo que você trouxe, Mauro, em termos de aplicação dessa norma regulamentadora. Que é a primeira premissa que eu vou tentar transformar isso numa única frase, mas assim, de uma forma talvez reflexiva, é que quem fica doente não é só o trabalhador, mas o trabalho também, né? Quem pode ficar doente não é só o trabalhador, mas é o trabalho. E nesse sentido você focou muito, muito, inclusive aquilo que o Caires colocou logo na largada. É preciso que as empresas olhem para a organização do trabalho se elas quiserem ter segurança jurídica na aplicação da norma. Então, esse é o primeiro ponto que você trouxe aqui, reforçou. Eu reforço, endosso isso que você está colocando, porque esse é o caminho, me parece, que de segurança jurídica na aplicação da norma. E o segundo ponto é aquilo que também você deixou muito claro e que eu reforço aqui corroborando com você para todos que estão nos ouvindo, seguindo aquilo que você já falou em outros cursos que eu assisti, viu, Mauro? Que é a questão da ergonomia. O que vai mandar aqui muito como norte para as empresas na aplicação dessa norma regulamentadora é entender como é que ela se encaixa sobre os princípios da ergonomia. E aqui esse me parece também é um segundo ponto aqui, ou um segundo caminho que nós podemos adotar de aplicação com segurança da norma. Eu só quis fazer essas duas observações, corroborando com aquilo que você colocou aqui. E mais uma vez te parabenizando, sua exposição é excelente. E parabenizando também o Cinco Vagas pela iniciativa. E Caires, grande abraço para você também. E muito boa. O evento foi muito bom, acredito que todos gostaram aqui. Eu, particularmente, aprendi mais um pouco ainda com você, ô Mauro. Muito obrigado, viu? Eu que Eu agradeço agradeço a aí, mestre. todos. Excelente, muito obrigado. Agradeço a todos. Agradeço ao Eduardo pela sua menção. Ô, Mauro, tem várias perguntas. Tem diversas perguntas. Eu acho que vai haver muito tempo e eu sei que tempo é curto, onde você está. Eu vou listar ela, aí eu peço apoio para você depois para responder, e para uma carta também, que vocês estão juntos, para que ele possa elucidar mais as informações necessárias. Eu Com só queria certeza, mestre. agradecer por você estar aqui conosco. Eu espero que não seja esta a primeira, nem a segunda, nem a última, certo? Posso contar com você? Com certeza, mestre, com certeza. Estamos à Ótimo. disposição. A nossa ideia é sempre participar desses espaços, né, e ter diálogo, conversa e interação aí com vocês. O senhor está cobrando aqui a apresentação, cobrando a apresentação. O grupo nosso já estourou
a quantidade, já providenciamos a abertura de um outro comitê, outro grupo paralelo, já chegamos nem bem em abril, já está com 39 pessoas. Quer dizer, uma benção. Gostei, isso é sinal que o pessoal está aproveitando, o pessoal está aprendendo, e é esse o objetivo do Ciclovac, tá? Eu agradeço muito aqui à presidência, aos diretores, que, por sinal, tem 2 diretores presentes aqui na nossa plenária, né? Fico feliz por isso, que isso é importante eles também prestigiar esse nosso evento, não só na área técnica, mas importante. Olha aí, quantos aí? Opa! Então, tem gente com mão levantada para falar. Você tem tempo para atender 2 pessoas ainda, mano? Hein, Mauro? Vamos lá, duas rapidinho então, foram os que se pronunciaram aí. Tá bom. Marcos Freire, por favor, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Queria agradecer o tempo do Mauro, né? Foi excelente a explanação, né, sobre o assunto. Mauro, a minha dúvida era bem essa que eu falei no chat, né? Você considerou perigo como fator de risco. E o que eu leio na literatura são definições diferentes. Aí eu queria saber o que é que você está considerando, né? Para Uhum. igualar o perigo ao fator de risco. Tá? Acho que essa é uma dúvida que eu tenho e também eu acredito que outras pessoas vão ter também, porque a gente confunde o que é risco e o que é perigo, né? Uhum. Beleza. Não, essa questão é muito importante, Marcos. E eu trabalho isso na minha dissertação também. E vejam, você tem total razão. A literatura científica a respeito desse tema psicossocial e de outras questões, né, em segurança e saúde, trabalha com um conceito de fator de risco um pouco diferente. Mas aqui, o que que nós precisamos entender? Que conceito nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando para fazer a prevenção de acordo com uma norma de gestão de risco ocupacional. Então, nós precisamos observar qual é o conceito que a norma utilizou. Tem esse conceito na norma? Tem. Vocês podem olhar lá no glossário da norma e está bem especificado. Perigo e fator de risco são sinônimos para fins da NR1. Então, quando a norma falou fator de risco psicossocial, não é para você olhar o que a literatura considera sobre isso. Ela está falando sobre perigo. Por isso que ele encaixa nesse processo que a NR1 previu. É para isso. Você vai identificar o perigo psicossocial, fator de risco psicossocial, avaliar o risco decorrente desse perigo psicossocial e adotar as medidas de prevenção relacionadas a esse perigo psicossocial. Então, a chave aí é estar atentos ao conceito que a NR1 trouxe, que está no glossário. Pode dar uma olhada lá. Obrigado, Mauro. A última, que é a cara. Cara, Na cara tá ligado. apresenta aí, cara. Carolina acertei embora. Carla, sumiu. Dou uma. Dou-lhe 2. Apareceu, cara? Vou bater isso, hein? Dormiu, acho que ela dormiu. Dormiu. Gabriel, então fica no lugar da cara. Rapidinho aí, que o professor ele tem uma apresentação dele está. Ele pediu. Perfeito. Estão me Rapidinho. ouvindo, né? Dei sorte. Mauro, Sim, parabéns pela sua apresentação, viu, Mauro? Eu só vou obrigado. ser bem objetivo na pergunta. Eu queria te perguntar uma coisa. A respeito da severidade para o risco psicossocial. A gente tem a portaria do Ministério da Saúde que lista as possíveis doenças relacionadas ao trabalho para os riscos psicossociais. Como que a gente consegue categorizar a severidade para cada risco psicossocial? Obrigado. Uhum. Aí na questão do risco, você precisa da severidade, né? Você precisa observar a natureza das possíveis lesões. Então, o que que eu costumo recomendar em relação a isso? Aqui uma observação importante, tem muita gente colocando dentro, considerando na severidade aspectos que não devem ser considerados, tá? Então, por exemplo, considerando indicadores de absenteísmo, de rotatividade, isso não tem nada a ver com severidade. Ou estão considerando a quantidade de trabalhadores que estão ali, também não tem nada a ver com severidade, isso mudou no texto da NR1. Você não considera mais a quantidade de trabalhadores. O que você vai considerar é
a magnitude das possíveis lesões e agravos. Então, o que a NR1 manda você selecionar essa possível lesão e agravo de maior magnitude. O que é a magnitude? É o quanto isso, a grandeza com que essa lesão ou agravo vai afetar o trabalhador. Vejam, gente, severidade não tem nada a ver com histórico. Eu não preciso ter uma lesão instalada, eu não preciso ter 2, 3, 4, 5 afastamentos naquela empresa em relação a determinado perigo e risco. Não, gente, é possíveis lesões, porque eu quero prevenir. Quero prevenir. Então, como é que você avalia a severidade? Você vai definir qual é a possível lesão e agravo, vai selecionar ela. Pode ser com base nessa lista que você falou do Ministério da Saúde? Pode. Mas aí você vai colocar numa gradação. Essa gradação você tem que ter no seu PGR. Ou você, então, pode se inspirar lá nas que eu coloquei na dissertação. Você vai gradar essa severidade. Você pode ter, na mais alta severidade, é risco de morte, que aí acabou a vida do trabalhador, e na mais baixa, vamos dizer assim, é nenhuma lesão. E aí eu posso considerar o quanto que essa lesão vai impactar no trabalhador. Eu não tenho nenhuma lesão, por exemplo, posso considerar um leve desconforto, e depois eu vou gradando até a morte. Então, eu posso ter afastamentos, vai causar uma lesão que gera um afastamento temporário, que vai gerar um afastamento de maior impacto, né, de longo prazo, ou que vai gerar uma incapacidade temporária ou permanente. E utilizo esses critérios para fazer essa gradação. Mas vejam, isso não tem a ver com o histórico do que está acontecendo na empresa, tem a ver com a natureza da lesão. E aí essas lesões, a maioria das lesões e agravos que nós consideramos em relação aos psicossociais, transtornos mentais, potencial de gravidade é altíssimo, severidade é alta, gente, né? Nós temos, pode ser possível causa ou agravamento de DORT, também é altíssimo. Nós temos DORT que pode levar à incapacidade permanente de um membro, por exemplo, né? Problema cardiovascular pode levar, inclusive, à morte do trabalhador. Então, muita atenção na hora de avaliar a severidade. Você tem que olhar especificamente para esses fatores, como eu mencionei. Mas aí você pode olhar nesse material que eu vou deixar à disposição, na dissertação, e também lá naquele vídeo que eu coloquei o link para vocês. Beleza? Perfeito, Mauro. É porque, só para eu entendi perfeitamente, é porque quando você pega a lista, se você pega as categorias dela, ela remete à severidade máxima para tudo. E você fazendo essa correlação com a NR1, considerar a máxima consequência possível para a severidade, dá a entender que a severidade máxima para todos os riscos psicossociais. Uhum. Ok. Mauro, Sim. eu tenho que dispensar você, que você já está aí prestes para começar a sua outra apresentação. Só tenho que agradecer, muito obrigado, tá? Eu estou dispensando o Mauro, vocês não, tá? O Mauro está apresentando o nosso ministério. Beleza, tá ótimo. Muito obrigado aí pelo apoio. Muito obrigado, pessoal. Bom trabalho para vocês. Até As perguntas depois a mais. gente combina como responder, tá bom? Com Obrigado, certeza. Fico à pessoal. disposição. Pode enviar. Um abraço. Tudo de Tchau. Obrigado, bom, um Mauro. abração. Tenha paz aí. Agora tem mais pessoas, por favor, com atenção aqui que eu vou falar. Dia 10, hora de junho, o professor está aqui do meu lado, Eduardo Macato, junto com o Chico vai para fazer aqui uma apresentação de manhã, vai ser online e também presencial. Presencial, quem tiver aqui vai receber o manual. Vai ser o lançamento do nosso manual para os pequenos e microempresas. Tá? Peço desculpa aqui não ter aberto aqui para vocês fazer pergunta, mas temos um mestre aqui, temos um professor aqui. Quem quiser também pode abusar com ele também, que ele conhece tanto, né? Porque ele faz a criança e ele cuida da criança, tá? O aniversariante daqui, certo? E eu quero agradecer os dois diretores nossos aqui, né, Camilo? Você, mas nas últimas horas aparece, né? Tá? Como algumas pessoas aqui apareceram hoje aqui, fiquei feliz pela presença de vocês. Obrigado àqueles que são meus amigos, aqueles que não são, passa a partir de hoje a participar do pedacinho que eu dei aqui. Fiquei feliz que nós já estamos começando um novo, segundo grupo do Comitê de Segurança do Centro de Trabalho. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Isso mostra quanto nós
estamos necessitando de informação. E uma coisa que eu faço, e o Mauro bem sabe disso, que a lei, principalmente a lei para nós, né, da segurança do trabalho, precisaria de tradutores. Aí surge uma norma, nós precisamos contratar A, B, C para poder dissertar. E o empresário, quando vai ler a norma, claro que ele não vai ter paciência de ler, porque ela aparece no livro, né? Trocentas mil páginas. E depois ele precisa contratar A ou B, C para poder ajudar ele. Então a norma deveria ser mais clara, mais prática. Eu sei que isso é impossível. Não, é difícil, impossível não. Mas essa é a briga velha nossa. E aí ajudaria o técnico, ajudaria o engenheiro, ajudaria o médico, ajudaria o enfermeiro, ajudaria o técnico de enfermagem, todos que fazem parte do processo. Tanto é que a prova está aí. Né? Nós temos aí tudo vendendo o sistema. Temos todo mundo uma bela confusão. Aliás, não é confusão, não. É oportunidade. Aqueles que são espertos vão lá. E nós é que temos que entender esse nível de informação, de necessidade, do que nós precisamos. Aí mostra também uma carência nossa. Nós vamos sempre pelos outros, que ouvimos, e não porque lemos e entendemos. E aí eles perguntam, precisamos contratar A, ou B, ou C, ou D? E é tão simples, por exemplo. Uma questão que não sou advogado, minha área é exata, mas é importante que as pessoas tenham tudo isso que foi falado aqui agora por escrito. Por isso que vão ter avaliação. Porque o fiscal age de um jeito, o Ministério Público age 3 vezes mais. E eles pedem até a linha que foi costurada, o tecido. E o fiscal pede o tecido. Mas a Ministério Público pede a linha. Como foi o desenho? Vai atrás do histórico. Então é importante você ter tudo isso documentado. Temos aqui advogados, né? 3 advogados que eu conheço, os demais eu não conheço, né? Mas que pode confirmar ou desmentir o que eu estou falando. É uma verdade. Professor Macaco, se gostaria de fazer mais informação, por favor, vai. Prepara, dá um tira-gosto que vem para nós aí dia 10. É mesmo, gostei. A convite do Sigovar, o Alexandre e do Carlos, nós redigimos um manual da NR17 para pequenos e médios varejistas, tentando uma linguagem mais acessível, detalhando um pouco mais as obrigações, para que a gente possa, dentro desse cenário de grandes empresas, médias empresas, grandes empresas, facilitar o trabalho do entendimento e da aplicação. Uma coisa é certa, né, pela fala do Mauro e esse 1 ano e meio de luta para detalhar e descrever tudo isso, nós precisamos começar. Nós estamos, segundo a OIT, 40 anos atrasados, né? Então, se nós não começarmos, ficaremos nessa discussão, entra em vigor, não entra em vigor, faz isso, faz aquilo. Tem que começar, gente. Não tem que ter medo. Tem que encarar de frente. O que não dá para conviver mais é com violência, discriminação e assédio no trabalho. Não dá mais para conviver com isso. Né? Esse tema, né, nunca se devia conviver. Né? Em 2026, a gente já continua discutindo isso. É um absurdo. Então, evoluindo como gente, como país, como pessoas, como profissionais. E parar, né? Não, isso vai complicar, isso vai aumentar o processo trabalhista. Gente, vamos começar devagar, sim. Né? Essa é a ideia do manual, né? Simplificar e ajudar o pequeno e o médio, junto com o seu contador, junto com o seu prestador de serviço educacional, para que a gente melhore. Precisamos certamente melhorar, porque, né, não deixar para trás algumas questões inaceitáveis. É inaceitável. Não, ligado à televisão, o trabalhadora sofrendo de determinadas situações. Bom, é isso. É uma contribuição de 10 estamos juntos. E em breve teremos um lançamento de um livro aqui, dá um spoiler, né? Tu sabes. Toda a sapiência, mais uma pontinha aí. Ele entende? Opa! É? Vixe, Maria. Sério? Juntos escrevemos alguns O capítulos. Ciro ajuda também? Você é o pai de criança também? Também. Olha aí, tá vendo as coisas, ó? A traição aqui é a... Quer me chamar para fazer mudança, eu vou. Não, é? Você vê como é que são as coisas aqui. Acontece tudo em paralelo, eu não sabendo da mesa. Você vê como é que é? Depois a gente chama de chefe, né?
Ele fez aniversário ontem. Bom, ao pessoal que está aí do outro lado da terra, só tem que agradecer, obrigado. Estou despedindo ele. Vocês não precisam ter um recado aqui, dar uma coisa para vocês. Então, ficam lá, fiquem com Deus, Deus abençoe. Dia 10, eu vou passar o link pelo grupo para que eles pedirem. Eu vvou mandar para vocês. Aquele senhor aqui presencialmente vai receber um presente. Aquele que está online vai vir online o presente. Aí não é palpável, né? Ele só vai tirar. Tá certo? Obrigado a vocês que estão aí, que Deus abençoe, valeu, fiquei feliz, estou feliz e vocês só têm que ganhar. Eu ganho, você também ganha, tá? Agora precisa ler, tá? Importante ler. Obrigado.